Meu nome é Mônica Marques, eu sou diretora técnica e sócia proprietária da Companhia Atlética. Hoje aqui no Brasil nós operamos 18 academias e sou também, como ele falou, diretora da ACAD Brasil. Na ACAD Brasil a gente tem hoje 1.800 associados. Participei também durante 5 anos do conselho diretor da IRSA, International Health and Racquet Sports Club Association, que é a maior associação de academias do mundo. Na época, a gente tinha quase 10 mil associados de 86 países. Então, hoje a gente vem fazendo um trabalho aí maravilhoso, que é liderado pelo Patrick. E só para comentar muito rapidamente, porque não é o nosso tema aqui hoje, a nossa batalha lá é a reforma tributária para que as atividades esportivas tenham as alíquotas menores, junto com fisioterapia, médico, hospital, etc. Então, hoje, da maneira que está, não só não tem a alíquota reduzida, como vai subir aí de 15%, 16% para 27%. Então, isso afeta todo mundo, todos os profissionais de educação física, personal trainers. Então, a gente está aí na batalha já há quase 2 anos, trabalhando junto aos senadores, trabalhando no Congresso. O Patrick está lá todos os dias. Também admiração enorme e agradecimento enorme por esse trabalho que ele vem fazendo. Bom, o Fábio me pediu para conversar com vocês hoje sobre serviços, né? Como transformar o serviço que a gente oferece em diferenciais competitivos. E ele me pediu esse convite por um motivo específico. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí foi, peraí, volta. Por um motivo específico. O jornal Estadão, de São Paulo, fez uma pesquisa longitudinal esse ano, num formato bastante diferente dos anos anteriores. Eles pesquisaram o Brasil inteiro, foram 60 mil entrevistados ao longo de 6 meses, com 20 e poucas categorias, querendo saber quais são os negócios apontados como os melhores serviços. Então, vocês podem ver aqui, eu recomendo a vocês que peguem esse QR Code, porque o resultado da pesquisa ele é muito, muito interessante, e é sobre esse resultado dessa pesquisa que nós vamos falar aqui. Quando a gente fala de melhor isso, melhor aquilo, é muito difícil estabelecer um critério. Fica até arrogante, né? Então, quando a gente ficou sabendo, a gente nem sabia que essa pesquisa estava rolando, a primeira coisa que a gente fez foi correr lá e falar, nossa, mas como que é? Quais são os critérios que foram levados em conta? Porque imagina você elaborar critérios que sirvam para 20 e poucos negócios diferentes. Então, eu trouxe para vocês os principais pontos que eles colocaram nessa pesquisa. Vocês vão ver que tem várias fotos da própria pesquisa aqui nessa apresentação. E como que a gente transfere isso para a academia. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de melhor carro, qual é o melhor carro que existe hoje? Depende, né? Depende de quem vai usar esse carro. Se você é um fazendeiro, talvez um 4x4, uma caminhonete gigante. Né? Se você é uma pessoa com 5 filhos, vai ter que ser uma van. Uma Kombi, qualquer coisa desse tipo. Né? Se você é uma pessoa que está sempre no centro da cidade, onde não tem vaga para parar, quanto menor for o carro, melhor. Se você roda demais, é bom o carro econômico. Então, o conceito de melhor, antes da gente começar aqui a falar de qualquer critério, ele é sempre adaptado para aquela pessoa. Então, o critério de melhor academia, com certeza quem vai julgar são os nossos clientes, os seus clientes. Né? Quem busca um box de crossfit ou quem busca uma boutique tem os seus critérios, as suas necessidades e, portanto, para ela aquilo vai ser o melhor naquele momento. Tá? Então, falando, né, dessa pesquisa dos melhores serviços, na questão academia, então a gente ficou em primeiro lugar com a Companhia Atlética, em segundo lugar foi a Bodytech, em terceiro lugar, segundo lugar, empatados, Bodytech e Biorritmo, em terceiro lugar, CrossFit. A gente sabe que CrossFit não era uma academia só, né, mas a metodologia de maneira geral. Bom, então corremos lá, falamos, mas o que é essa pesquisa? Né? O que eles inventaram para poder criar um critério de melhores serviços que servisse, então, em todos os negócios? Eles elencaram aqui 3 aspectos importantes. Né? O primeiro, a performance. Então, a gente está falando aqui o que você propõe e o que você entrega. Será que você realmente entregou aquilo que você prometeu? Né? Se você se propõe a ser uma academia com serviços, com prescrição de treino, será que você realmente entregou? Né?
Se você se propõe a ensinar uma criança a nadar, será que ela realmente aprendeu a nadar? E assim por diante. Então, primeiro, é muito óbvio, né? E é um fator de geração de descontentamento enorme, porque é tão básico quanto isso. Prometeu, você tem que entregar, você tem que cumprir aquele prometido. Né? Depois, tem aqui desse lado a satisfação, que também é uma coisa muito jargão, muito comum. Né? Você fala assim, bom, a pessoa está satisfeita com o serviço que recebeu ou não. Então, nesse quesito, são reconhecidas as marcas que melhor resolvem os problemas levantados pelos consumidores. Ah, eu quero emagrecer, emagreci. Eu quero ficar forte, fiquei. Eu quero aprender a nadar, nadei. Né? Então, tão básico quanto satisfação, aquilo que eu esperava, de alguma maneira, eu consegui. O que foi mais inusitado para a gente foi esse terceiro critério, que eles chamaram de eficiência, que é analisado, né, como que ele se relaciona, se ele atendeu às necessidades emocionais dos consumidores. E está aí uma grande mudança, porque, de maneira geral, as pesquisas não observam isso. Então, como que você se sente em relação àquela marca? Como que você se sente em relação àquele serviço? Então, às vezes, a pessoa até conseguiu o resultado, mas não se sentiu bem ou não gostou da jornada, enfim. Então, pela primeira vez, a gente vê uma pesquisa robusta, com alguns milhões de respostas, porque cada consumidor falou, cada um dos 60 mil consumidores falou sobre 20 e poucas categorias. E agora falando sobre o sentimento, a sensação. E isso é super subjetivo. E isso é difícil de copiar. Né? Qualquer academia que abra na mesma esquina, na mesma quadra, que você pode comprar o mesmo equipamento e fazer um projeto muito parecido com o seu. Mas aquilo que o cliente sente ao frequentar, isso sim é muito difícil de copiar. E é nisso que você hoje baseia uma boa parte dessa classificação de melhor na opinião dos clientes. Então, esse aqui é só um exemplo, tá, da importância que isso está tomando. Lá na Companhia Atlética, a gente usa como método de avaliação de satisfação do cliente o Medalha. O Medalha, ele olha tudo da academia, todos os setores e tal. Mas tem um setor dessa pesquisa, especificamente, que eles chamam de Friendliness Metrics. O quanto amigável você é em cada setor. Então, aqui você vai ver que a gente tem o pessoal da recepção, o pessoal aquático, o pessoal da sala de musculação, do café, enfim. E na companhia, efetivamente, a gente tem notas muito altas com relação a isso. Então, vocês vão ver aqui, ó, 9, 9.1, 10, 10, 9,5, enfim. E da onde vem isso? Vem desde o processo seletivo. Né? Para que você consiga realmente transparecer aquilo que a sua marca quer colocar, você tem que contratar pessoas de acordo com a sua missão, visão e valores. E depois ainda ter muito claro na sua cabeça quais são as competências necessárias para cada uma dessas funções. Então, isso aqui é copiado, olha o que eles disseram na própria pesquisa. O colaborador interno é um dos elos mais importantes com atendimento no pós-venda. É ele quem vai fazer o consumidor realmente se conectar com a marca, seja para a resolução de um problema ou para uma nova venda. A gente acabou de falar de IA, né? Vocês vão ver mais para frente nessa pesquisa, claro, toda a parte de tecnologia muito presente, mas na opinião dos clientes, hoje ainda é essa interação e a hiperpersonalização que o IA permite, que o IA possibilita, não exclui a interação humana. Continua sendo uma parte muito importante. Então, no nosso caso lá específico, Companhia Atlética, né, a gente tem como missão, né, ajudar as pessoas a terem um corpo saudável e a fazer amigos sempre. Então, são duas coisas paralelas. A gente quer que todo mundo crie um círculo de amizades lá dentro e aquilo que ela quiser para melhorar o seu corpo, que ela também observe resultados. Né? E aí, como valores, né, respeito, comprometimento, escolhemos também bom humor. Olha que incrível, foi uma semana de discussão se bom humor era um valor ou não. Mas imagina a pessoa saindo do trabalho no final da tarde e encontrar alguém mal-humorado pela proa. Ninguém merece. Né? Com certeza, esse cliente não sai satisfeito quando ele encontra alguém mal-humorado. Então, para nós, é um valor. Né?
E como visão, né, o que está no DNA, inclusive foi para o nosso logo, gente cuidando de gente. Então, já desde o recrutamento, desde o processo seletivo, a gente busca saber o quanto que aquela pessoa gosta de gente. Quem não gosta de gente, não dá para trabalhar com a gente. Tem que ir para um outro modelo, para um outro negócio, enfim. Não tem como. Então, a gente busca, sim, essas pessoas que tenham isso já no DNA. Então, todas as entrevistas, processo seletivo, a gente já conduz nessa direção, buscando encontrar nessas pessoas essa característica. E depois a gente tem também um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que fazem parte daquela função. Então, se você é um professor, por exemplo, de aulas coletivas, são 10 competências técnicas, 3 relacionadas com o planejamento da aula, 3 ou 4 relacionadas com a execução e correção do movimento, ou seja, você precisa executar corretamente, né, e saber corrigir. E mais 2 ou 3 com relação à interatividade, como que você trata os clientes. Você chama pelo nome, você diferencia, você consegue individualizar algo para ele, né, dentro da própria correção ou no ambiente da prescrição de treino. Então, isso cada vez mais importante, né? Quem, porventura, ainda não tiver muito bem definida sua missão, visão, valores, não tem como você estruturar uma empresa a não ser a partir disso. Então, precisa realmente pensar nesses valores com muito carinho e depois tentar desenhar, né, rascunhar o que é necessário em cada função. Quais são as competências que você precisa desenvolver nas vendedoras, nas recepcionistas, nos professores de musculação, os professores aquáticos e assim por diante. Então, hoje a gente tem várias estratégias de treinamento, tem EAD, tem uma videoteca inteira para poder treinar os novos colaboradores. E a cada 1 ano a gente faz pelo menos uma avaliação de competências. E aí a gente tem o próximo ano para trabalhar em cima daqueles pontos que eventualmente estejam mais falhos ou aquelas competências que estão mais raras na organização como um todo. E assim a gente consegue puxar a régua todo ano um pouquinho mais para cima. Então, dessa maneira que a gente trabalha lá. Tá? Isso aqui são dados dessa pesquisa do próprio Estadão, né? São várias estatísticas interessantes, né? 86% dos consumidores indicam a empresa para outras pessoas. É o famoso NPS, que a gente mede também lá com medalha. Olha esse que interessante, 75% estão dispostos a gastar mais para comprar de empresas que proporcionam uma boa experiência. Muita gente pergunta para a gente, mas como é que pode? O mercado hoje pratica 100, 130, 150 reais. E vocês cobram 450, 500, 600 reais. É isso, proporcionando experiências diferentes, mais enriquecidas. Você pode entregar a mesma coisa de uma maneira diferente. Um carro sempre vai ser um carro. Ele te leva daqui para lá, né? Mas esse carro ele pode ser muito simples, ele pode ser luxuoso, ele pode funcionar direitinho, ele pode quebrar de vez em quando, né? E a gente que vai colocando a régua, como eu disse para vocês, né, de qual é a experiência que você deseja oferecer para o seu consumidor. 57%, né, dos clientes, eles consideram o atendimento um item essencial. Então, você precisa também olhar com muito cuidado, né? Especialmente na musculação, com o crescimento de personal, por incrível que pareça, ainda existem, né, profissionais que pensam que, se quiser mais atenção, que me contrate. Mas é justamente o contrário. São exatamente aqueles que atendem muito bem, que acabam tendo uma carteira de clientes lotadíssima. Porque, obviamente, se o cliente vai contratar alguém, vai ser aquele que deu o melhor atendimento. Óbvio, né? Então, a gente tem hoje que observar, porque existem, às vezes, pequenos conflitos de interesse, né? Mas que isso é perfeitamente gerenciável, desde que você tenha uma cultura de atendimento, né? E que as pessoas entendam o que elas estão fazendo ali e de que maneira que isso conversa com a missão, visão e valores daquela empresa. Interessante, essa é uma aluna, que ela é modelo, e ela foi fazer uma filmagem para track and field. Porque a Toquinha está com a track and field e tudo. E ninguém brifou, ninguém pediu para ela falar como ela se sente. Ela produziu com o videomaker dela esse vídeo e depois perguntou para a gente se a gente queria postar. Óbvio, né, que a gente quis. Mas é exatamente a percepção que se busca nessa pesquisa.
Ela não falou, olha, essa piscina é limpa, nós temos filtro de diatomita, ela é semiolímpica, quentinha, limpa, maravilhosa, transparente. Nada disso. Ela falou como ela se sente bem quando ela vai nadar e o quanto prazeroso isso é para ela. Então, lembra que a gente falou daquele terceiro item chamado eficiência? É disso que a gente está falando. É o emocional da pessoa que está lá experimentando os seus serviços no dia a dia. Tá? O que já mudou e o que mudará? Nem preciso falar muita coisa, porque o painel anterior foi só sobre mudança, né? Então, que bom que a gente pode pular essa parte. Mas, né, a gente tem diferentes tendências, diferentes hábitos, diferentes tecnologias, diferentes consciências na coletividade e diferentes comunicações. Né? E, de novo, dentro dessa pesquisa, né, tudo aqui e agora com conforto e empatia. Então, as interações entre os consumidores e as marcas têm se identificado pela variedade de canais disponíveis. Eu não sei se vocês compartilham a sensação que eu tenho, e quem compartilhar pode levantar a mão. Quando a gente começa a olhar Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, às vezes parece que a gente é um cachorro correndo atrás do rabo. Quem se sente assim? E por que isso acontece? Porque as pessoas estão usando todos esses canais para se comunicar com a gente. E se a gente não tiver maneiras estruturadas de pegar, aí a percepção é pior ainda. Pô, eu coloquei lá o negócio no Instagram, ele nem respondeu. Não é que ele não respondeu, ele não viu. Não viu porque ele estava lá nas outras redes sociais, talvez ocupado com isso. Enfim, porque são muitos canais que chegam. E, de alguma maneira, é importantíssimo organizar isso. Né? Hoje a gente já tem alguns canais de robôs, os bots, que facilitam bastante. Que já tem uma integração com Meta, com WhatsApp. Né? Então, que você começa a receber tudo no mesmo lugar. Pelo menos isso facilita um pouco mais. E isso recebe o nome, segundo a pesquisa, de omnichannel, omnicanalidade, né? Que é fazer uma experiência impecável nas lojas físicas e nos canais online. Né? E isso até, sei lá, 20 anos atrás não tinha essa demanda toda que hoje se tem. Né? Os proprietários de academia estavam muito focados na experiência presencial. E hoje, se isso não for bem cuidado já lá no Instagram, aquela pessoa que estava interessada, que pesquisa lá antes de vir para a academia, nem vem. Então, ela nem te dá a chance de experimentar o presencial, se já no primeiro contato, no virtual, ele ficar ali num limbo, ele se perder, ou se houver uma demora no tempo de resposta. Mais comum que a gente vê nas equipes de vendas em treinamento é uma demora de 3, 6, 12 horas para atender o recado do WhatsApp, às vezes fica para o dia seguinte. Pô, esse consumidor já foi, já se inscreveu em outra academia, já foi respondido por outro e você já perdeu. Você investe às vezes, um dinheirão em marketing e quando esse cliente levanta a mão e fala, eu quero, leva 2 dias para responder. Então, tudo isso a gente precisa olhar porque são mudanças, né, mais recentes e que podem prejudicar muito a imagem da empresa, né? Simplesmente pelo fato de você não olhar. Não é nem fazer bem ou fazer mal, é não fazer. Né? Ou não dar conta de fazer. E a gente tem, além desses canais todos, um blog lá da companhia, só para falar da importância disso. Né? Esse blog nosso já tem 5 anos, são mais de 500 matérias publicadas. E o que a gente publica lá? A gente tenta responder todas as principais dúvidas e anseios dos nossos clientes. Na companhia, a gente atende desde o bebê até o bisavô. Então, a gente tem público infantil, tem jovem, tem adulto, tem idoso. Né? Então, vocês vão ver que as matérias elas são sempre feitas numa linguagem muito simples, que ajudam essas pessoas. E como isso aí está tudo na internet, qualquer um de vocês aqui vai lá, ao digitar, você eventualmente vai encontrar essas matérias no nosso blog. Então, esse aqui é um exemplo de março desse ano. A gente teve 111 mil visitas no blog e a gente converteu em pessoas, né, que vieram visitar a Companhia Atlética quase 2.000 pessoas. Tá? A partir do blog, a partir de conteúdo gerado. Imagina que isso acontecia 10 anos atrás, nem se tinha esse tipo de ação. Como que isso funciona? No final de cada página lá, de cada matéria, tem um call to action que leva para uma landing page, uma página de conversão. E a pessoa fala assim, eu quero conhecer a Companhia Atlética. E a equipe de vendas entra em contato. Então, esse é um exemplo dessa omnicanalidade. Né?
você já faz o próprio blog conversar, né, com a equipe de vendas, e isso vem através de uma página de conversão, de uma plataforma ou do WhatsApp, tudo integrado. Então, hoje a gente tem que cuidar dessas integrações todas. Eita. Será que acabou a... Agora foi. Um outro item, né, que foi muito citado nessa pesquisa e que realmente requer muita atenção é com relação a essa personalização nos pontos de contato. Quais são os pontos de contato do nosso cliente de academia? Ele tem contato com a recepção, ele tem contato com a faxineira, ele tem contato com vendas, ele tem contato com os professores, ele tem contato com os gestores. E como que isso acontece? Como que a gente consegue melhorar? Hoje, todas essas automações, inclusive inteligência artificial, podem conduzir, por exemplo, para perguntas mais frequentes, né? Você pode automaticamente, por exemplo, já encaminhar horários, encaminhar características dos planos que você vende, né? Você pode encaminhar o endereço do medalha para quem quer fazer uma pesquisa, enfim. Muita coisa você consegue automatizar. Mas em vários aspectos, né, você vai ter que ter a interação humana, e eles são muito categóricos com relação a isso, né? Até porque quem programa essas respostas, né, são justamente as pessoas que interagem de maneira humana. Uma das dificuldades que a gente tem, às vezes, no processo seletivo, são consultoras de vendas, aquelas mesmas que vão trabalhar no WhatsApp o tempo todo. Deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui. Com um português muito ruim, com erros, né, de português que são... Aqui, ainda tenho mais 13 minutos. Com erros ortográficos que prejudicam a marca da sua empresa, né? Então, é uma coisa que eu falo lá internamente. Imagina se eu sou um cliente pensando numa academia premium, que vai custar lá 500, 600 reais por mês, e eu recebo uma resposta de WhatsApp, trocando S com C cedilha, né, sem vírgula, sem ponto. O que eu vou pensar? Pô, isso aqui é golpe. Me mandaram para o site errado. Não é possível companhia atlética com uma ortografia desse tipo. E digo para vocês, já aconteceu, né? Então, hoje, nesses robôs que a gente usa, a gente tenta fazer frases pré-fabricadas, ortograficamente corretas, onde você, com Ctrl+C, Ctrl+V, agiliza, mas também melhora a qualidade da interação dessas vendedoras. São meninas ótimas, elas têm uma conversão maravilhosa no presencial, mas você não consegue deixar um WhatsApp na mão delas, que elas vão escrever tudo errado. Então, a gente precisa cuidar desses detalhes, né? E aí, o que os clientes, de maneira geral, né, pensam sobre os robôs, sobre os chatbots? Antigamente, né, as pessoas falavam, eu odeio ser atendido por robô, eu quero ser atendido por uma pessoa. Hoje em dia, esses robôs estão tão ágeis, né, e a gente encontra, às vezes, robôs com tanto conteúdo bom, que você até prefere, né, não cai naquela fila com aquela musiquinha, que às vezes a gente ficava uma hora e meia esperando, né? Isso praticamente não existe mais. Então, 44% querem informações sobre um produto ou serviço antes da compra. Então, a pessoa primeiro pesquisa, depois ela vai. 35% querem o suporte do cliente para uma marca que já usa. Então, você precisa prever nos seus robôs quem já é seu aluno, não é só para pessoas novas. 34% envio de alerta sobre o produto ou serviço de interesse. A gente manda, por exemplo, e-mail e WhatsApp quando está para vencer o treino. Os nossos treinos de musculação têm duração de 4, 6 ou 8 semanas, dependendo da fase que o aluno está. E quando falta 2 semanas para acabar aquele treino, a gente já manda um recado para que ele agende uma nova sessão. E ele pode fazer isso a partir do aplicativo. Então, dá para fazer isso sem interação humana. E é muito bom. A pessoa escolhe lá os horários que tem disponível e só vai. E a customização de ofertas, né? E como já foi dito no painel anterior, né, inteligência artificial, a gente tem muita coisa para resolver, né? Nas convenções que eu fui na Europa e nos Estados Unidos dos últimos 2 anos, todas as palestras sobre inteligência artificial estavam abarrotadas de gente. Todo mundo preocupado em como usar e sem saber como fazer, por onde começar, né? Mas a gente já começa a ver no mundo algumas ferramentas interessantes.
Essa aqui é uma que a gente está testando, já estamos usando em 4 unidades. O que é isso? É uma câmera 3D que filma uma pessoa em movimento, fazendo exercício. Ela plota aqueles pontinhos nas articulações e mede os ângulos. Aquilo que a gente fazia antigamente com goniômetro, agora uma câmera de 3D já faz. E aí ela te diz se a tua mobilidade está maior ou menor do que deveria e se você tem assimetrias entre esquerdo e direito. E aí você pode corrigir isso melhorando a performance do seu cliente. Por exemplo, se a pessoa quer nadar, ela precisa ter muita mobilidade cervical. Senão, ela não vai fazer a respiração bilateral. Né? A pessoa que quer fazer fisiculturismo precisa agachar até embaixo. Se tiver uma deficiência de flexibilidade do tornozelo, não vai conseguir. Vai desequilibrar, vai cair de bumbum no chão. E aí, puxa, mas essa pessoa precisa treinar mais pesado. Das duas, uma. Ou você melhora a mobilidade daquele tornozelo, ou você manda para o leg press. Porque ela não vai conseguir agachar direito sem primeiro tratar esta mobilidade. Então, a gente começa a usar toda essa tecnologia de inteligência artificial. O sistema compara a sua execução, mostra direitinho quais são os músculos que estão precisando de maior cuidado, sugere, inclusive, alguns exercícios, e a gente inclui isso na prescrição de treino. E existem outros softwares, até se vocês quiserem ver internacionalmente, o que está mais na moda lá fora, chama-se Shosabi. É um sistema japonês também com inteligência artificial, que além de fazer essa filmagem, ele já te dá a série pronta. Quais são os exercícios que você tem que fazer de acordo com a qualidade de movimento que você tem. É? A gente sabe que fora do Brasil não existe esse hábito de oferecer profissionais dentro da sala. Não vamos nem questionar se é bom, se é ruim, até porque a companhia trabalha com muitos professores na sala. Né? A gente ainda gosta de preservar esse ponto de contato interativo presencial. Mas a ajuda de uma ferramenta dessa melhora muito a qualidade da prescrição do próprio profissional. Porque ele já tem ali toda a dica e consegue ver e medir coisas que a olho nu talvez ele não conseguiria. Precisa de muito treino, precisa de muita experiência para conseguir fazer isso. Então, o cliente está sempre no centro, né? A mobilização dos consumidores bem maior para criticar. Esse pessoal que trabalha com redes sociais, eles têm uma frase que eu ouvi e falei, nossa, é verdade, né? Enquanto você não tem haters, você não pode se considerar uma celebridade digital. É só a gente ver o que está acontecendo agora com o Pablo Marçal. Né? Quanto mais atrocidade ele fala, e sem julgamento de valor, porque é fato, né? Maior é a audiência dele. Todo mundo vai ver, todo mundo compartilha, porque traz indignação. Então, se você quer ser muito falado, você precisa ter haters em algum ponto. Isso é o que defendem algumas pessoas lá desse mundo virtual. Né? De qualquer maneira, hoje a gente tem os PROCONs que cuidam disso, mas um dos principais é o Reclame Aqui. E o Reclame Aqui a gente sabe que não tem critério. Qualquer coisa que o cliente postar vai ficar lá e eles não retiram. Você pode responder, você pode resolver, só se o cliente quiser retirar, é que aquilo será retirado. Então, também a gente precisa olhar essa questão, porque nas redes sociais a força da crítica é exponencialmente maior do que a força do elogio. Eita. Você consegue mudar lá? Será que acabou a bateria aqui? Agora foi. Personalização e satisfação. O quanto você consegue personalizar o atendimento e fazer com que isso caiba no seu custo? Nas academias hoje é o grande desafio. Né? Nos últimos 10, 12 anos, desde o surgimento das redes low cost, a pergunta que todo mundo se faz todos os dias. Como eu consigo entregar algo melhor, mais diferenciado, de uma forma que caiba no meu custo? E isso é super valorizado aí pelos clientes da pesquisa. Aí alguns exemplos de coisas que a gente tem lá na companhia, já estou correndo para o final já, que o meu tempo já vai explodir daqui a pouquinho. A gente tem lá na companhia, em todas as unidades, aula que a gente chama de Orange Zone, muito parecida com a proposta da Orange Theory, lá de fora, nós trouxemos o conceito de lá. Todos os alunos usam um wearable, que é o monitor de frequência cardíaca, e o professor consegue ver naquela TV que você está vendo ali, a frequência cardíaca individualizada de cada aluno.
E aquele quadradinho vai mudando de cor conforme a intensidade aumenta. O objetivo da aula é emagrecimento. Ficar entre 12 e 20 minutos na zona de limiar para ter aquele efeito EPOC maior. Você continuar mobilizando gordura até 72 horas após o exercício, né? Com um game a mais. Sempre que a turma toda consegue ficar no laranja, que é o objetivo, o professor paga 10. Se eles conseguirem a segunda vez, o professor paga 20. E assim vai. Então, quando consegue deixar aquele quadro todinho laranja, é uma farra, é uma barulheira, uma gritaria na academia. Porque acaba sendo também desafiador para os alunos conseguirem a meta e obrigar o professor a fazer algum exercício também. O detalhe é que quando termina essa aula, o professor faz o check-out e cada um dos alunos recebe um e-mail com um resumo de quantos minutos ele ficou em cada zona de intensidade, qual foi a frequência cardíaca dele em cada uma dessas fases e quantas calorias ele gastou. Então, ao longo do tempo, ele consegue comparar, né, esses gráficos e também ver o progresso, ou o quanto de calorias que ele conseguiu botar para fora esse tempo todo. Isso já é adaptado para o peso, para a altura e para a faixa etária de cada aluno. Em algumas unidades, a gente tem a experiência do spinning com esses telões tipo IMAX. Em algumas é o D-Trip da Desmills, em algumas o pessoal usa simplesmente YouTube, música, enfim. Porque, vamos combinar, pedalar é pedalar, né? Você pedalar numa bicicleta estacionária é muito igual, sempre. Mas, se você consegue trazer um entretenimento diferente, a aula passa mais rápido. Existem também algumas unidades nossas que tem o SPIV, aí tem aquelas bicicletas que um concorre com o outro, você traz também a gamificação. Então, tudo isso gera experiências diferentes, né? De verdade, ele vai pedalar, né? Mas a experiência ao pedalar acaba sendo completamente outra, né? Vamos lá. Aí. Esse também é um evento que a gente chama de spinning nas alturas e a gente faz em praticamente todas as unidades. A gente bota as bicicletas de spinning lá no topo de um heliponto. Às vezes a gente leva banda, mas a gente sempre leva DJ. E faz as aulas à noite, no pôr do sol, no nascer do sol. Tem também aula de yoga no nascer do sol. E é uma experiência incrível, né? Muitas pessoas nunca estiveram nesse ambiente. Esse ano nós tivemos uma aluna de 79 anos que foi pedalar no topo do heliponto para comemorar o aniversário dela, né? A dona Betinha. Então, há 79 anos, ela falou, olha, eu nunca tinha subido no heliponto. Que demais. E aí o nosso time foi buscar um bolo e quando terminou a aula, todo mundo cantou parabéns para a dona Betinha, 79 anos em cima do heliponto e pedalou que nem uma doida, né? Tá super bem fisicamente. Então, esse tipo de experiência é inesquecível. As pessoas carregam para a vida toda. Epa. Perdão. Aí. A aula de yoga, logo depois que nasceu o sol. E já quase terminando, né? Pós-venda, você consegue, como eu falei, ter algumas estratégias. Então, como que você faz para o aluno frequentar mais? Se ele está vindo pouco, você tem como ver isso em vários sistemas. Você pode convidá-lo a participar de eventos, né? Você pode convidar a participar de alguma promoção, ou você pode propor uma nova data para revisão do treino. Então, todas essas ferramentas, elas permitem isso, mas a inteligência por trás é de cada um de vocês, é a estratégia do negócio, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que olhar. Então, as empresas se desdobram, proporcionam uma boa experiência e conquistam promotores. É o conceito do NPS, novamente, né, que a gente já falou. Aqui, para você ter uma ideia, é o NPS de uma unidade nossa, é o Net Promoter Score. Você pega a quantidade de alunos que deu 9 e 10 na pesquisa, eles são promotores. E você subtrai desse número, os detratores são os que deram 0 a 6. E quando você tem acima de 50% desse número, é um NPS muito bom. Tá? Então, e aqui você tem a justificativa, ó, o quanto que você está propenso a renovar o seu plano em 6 meses. Aqui a gente teve 9. Quanto você recomendaria para um amigo? 8,8. São indicadores muito bons, porque mostram que a retenção na academia acaba sendo bastante alta. Então, hoje, essas ferramentas permitem tudo isso.
Só um detalhe no NPS, todo mundo que dá 7, 8 não conta nessa pesquisa, porque são pessoas neutras. Eles não vão falar mal de você, mas também não vão levar ninguém para lá. Quem é promotor é quem está muito satisfeito. E quem é detrator é aquele que quer te detonar mesmo nas redes sociais. Outra coisa muito interessante, né, que especialmente falando de telefônicas, né, da Vivo, Claro, etc., existe a questão da portabilidade que mudou a estrutura desse serviço no Brasil. Né? No nosso setor, também agora a gente tem portabilidade. E essa portabilidade tem nome. Né? Essa portabilidade chama-se Gympass, Wellhub, TotalPass. E pode ser uma faca de 2 gumes. Por quê? Se o seu serviço estiver muito ruim, se o teu atendimento estiver muito ruim, esse consumidor que tem essa portabilidade, que frequenta várias academias, ele simplesmente não volta. Então, cada vez mais, né, quando você opta por ter um agregador, você precisa garantir que o seu serviço, o seu atendimento esteja muito bom. Senão é o tiro no pé. Você vai ter muita gente vindo, só que essas pessoas não retornam. Então, a primeira experiência dessa turma tem que ser muito boa também. E, às vezes, o time pensa ao contrário. Ah, não tem o compromisso porque ele é Gympass, ele não vai ficar. Não, é o contrário. Se ele tiver uma experiência muito boa, ele fica e ele fideliza. E, apesar dele poder ir no mundo inteiro, ele escolhe você. Então, esse é um aspecto que muda muito a postura e o nível de exigência, né, que os nossos clientes têm. Porque eles hoje têm essa portabilidade. Outro tipo de portabilidade é você poder treinar onde você quiser. Então, na companhia, a gente tem o aplicativo, temos 150 aulas gravadas, de tudo que vocês podem imaginar, aeróbica localizada, spinning, meditação, yoga, pilates. Então, se o nosso aluno está viajando em férias, está a trabalho ou no hotel, ele pode também colocar, além de ter o treino dele no aplicativo, ele pode fazer aulas coletivas de onde ele estiver. Né? Não são aulas ao vivo, são todas gravadas, mas elas cumprem o mesmo papel. E, então, você tem experiências cada vez mais personalizadas. Né? Cada aluno tem a sua jornada. Atualmente, a gente está desenvolvendo, com uma equipe interna, reconhecimento facial. A gente tem na entrada hoje da academia, mas o que a gente quer ter agora é reconhecimento facial em cada uma das salas, para saber qual é a jornada de cada aluno. Se ele gosta de pilates, se ele gosta de bike, se ele gosta, a gente vai ficar sabendo. E, assim, a gente vai conseguir hiperpersonalizar também essa comunicação com ele. Oferecer eventos daquela modalidade, assim por diante. E aí a pergunta, né? Como a sua academia personaliza as experiências dos seus clientes? Essa é uma lição de casa poderosa para cada um de vocês levar. Eita. Ele está brincando comigo isso aqui, hein? Está no fim já. Vocês para conhecerem o nosso blog, blog.seatletica.com.br. Lá a gente tem vários textos dizendo o que vocês vão encontrar lá. Vocês podem pesquisar aí também sobre a experiência do cliente. Aí são alguns eventos que a gente faz. Colônia de férias para as crianças. Campeonato de perda de peso em grupo para os alunos, 1 ou 2 vezes por ano. Normalmente, antes de começar o verão, a gente faz. Que é muito legal, porque, na média, as pessoas perdem 4, 5 quilos. Hoje, a gente tem bioimpedância em todas as nossas unidades. É importantíssimo para o aluno saber se ele está ganhando massa muscular e perder gordura, porque o que a maioria, 80% dos clientes, vem com essa demanda. Né? Tem também um aplicativo. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído.